Mas outra parada que é até interessante a gente entrar nisso que você tá falando sobre produção audiovisual, tem alguns vídeos estourados na internet, alguns álbuns, né, podemos dizer assim, que são lançamento do Leandro Brito e a gente nem sabe. Conta alguns deles aí. Pô, cara, é bacana isso porque, assim, eu só fazia os audiovisuais pro meu canal, né? Só que eu criei uma identidade ali, porque o que os artistas falam pra mim? Cara, você, além de entender de vídeo, você entende do pagode, não só da tocada do pagode, mas do que acontece no pagode, né? Porque qual é a minha visão? O cara em casa, ele não quer ver só o cantor cantando. Ele quer ver o entorno e se sentir dentro daquilo. Essa é a parada, eu acho. Tá entendendo? É. Tô entregando ouro aqui. Todo mundo já sabe. Mas essa é a parada. Mas não é, cara. Você quer em casa, pô, no teu final de semana, abrir uma Brahma e, pô, curtir um pagode. E muitas vezes você não pode ir, mas você quer sentir como se estivesse lá. Isso aí. E aí, essa filosofia de produção, essa minha visão, abriu, assim, chamou a atenção de alguns artistas que, quando foram fazer os seus trabalhos, falaram, pô, Brito, tu não quer fazer o meu também, não? Mas pra lançar no canal deles, né? Então, por exemplo, a gente fez o audiovisual do Ferrugem, que foi em homenagem ao Reinaldo. Foi gravado lá. Sim, porra. Maneiro Cara, pra caralho. Mais incrível. tocado no estúdio Charla Podcast. Fiquei sabendo disso, hein? Tem bom gosto. E foi um trabalho muito marcante, porque o Reinaldo é um ícone do samba, Príncipe né, cara? do pagode, Pô, né? Príncipe do pagode. Eu gravei a última entrevista dele, inclusive, eu gravei. Caraca, mano. Ainda teve esse envolvimento e foi muito marcante também, porque o Matheus até disse que me acompanha dessa época, né? Que eu gravava as entrevistas ali no sofá, no hall do hotel. E aí eu lembro, até um parênteses antes de terminar essa resposta do audiovisual, quando o Reinaldo foi pra Brasília, quando a gente gravou essa entrevista, a ideia era gravar um acústico dele. Com aquela banda que eu montei no começo, aí o Reinaldo ia cantar. Só que ele já tava no tratamento contra o câncer, né? Num estágio avançado ali, então ele tava naquela de imunidade baixa, não podia estar com muita gente perto, aquela coisa toda. E aí a produção falou, Leandro, cara, a gente queria muito fazer o audiovisual, mas a gente acha arriscado, ele tá num estúdio pequeno, com muita gente e tal. Aí eu super entendi, tá? Cara, vamos gravar só a entrevista mesmo, porque a ideia era entrevista e o audiovisual. Eu falei, cara, tranquilo. Queria gravar um audiovisual com o Reinaldo, eu tocando, claro que queria, mas alguma coisa me falava assim, cara, faz a entrevista aí. Depois vocês vão entender que foi muito melhor fazer só a entrevista. Na verdade, eu vou até falar, porque foi a última entrevista dele, ele falou coisas que ele nunca tinha falado. Foi emocionante, porque ele demonstrava uma esperança muito grande que daria certo o tratamento. Ele falou, eu vou me recuperar, Brito, e quando eu me recuperar eu vou fazer um churrasco, vou te chamar pra gente comemorar e tudo mais. Ele tava com a camisa do Flamengo, né, flamenguista doente ele, né, tal. E, cara, e aí eu cheguei no lugar pra gravar, e aí quando eu gravava em hotel, era aquilo, a gente chega e a gente grava onde dá, né? Geralmente os hotéis não dão muita atenção. Então não é que tem um lugar lá pra você gravar. O cara virou e falou, não, grava aí. Eu falei, tá, mas aí não, aí mesmo no hall aí. Cara, imagina o povo chegando pra fazer check-in, check-out lá e eu gravando uma entrevista com o Reinaldo. Porque o Reinaldo é o Reinaldo, mas pro hotel era um hóspede que tava ali. Sabe qual é? Puta, mano, aí eu fiquei meio, caramba, fiquei chateado. Assim, com o hotel, pra não dizer outra palavra. Assim, putz, mano, o hotel não vai me dar um... da vida. Puto da vida. Mano, por que custava arrumar uma sala, um quarto, que seja alguma coisa? Mas ali eu até senti um certo desprestígio que às vezes o samba tem, né? Infelizmente, né? Porque se fosse um artista de outro gênero... Exato, mano. Cara, eu tenho certeza que eles arrumariam um lugar pra gravar. Se fosse, não vou citar nomes, mas se fosse um grande nome de outro gênero, porque o Reinaldo é um nome absurdamente grande. A proporção que o Reinaldo tem pro samba, Exato, né? Pronto, isso aí. Grava aí. Eu falei, puta... Aí eu faço o que eu sempre procuro fazer. Cara, eu vou fazer o meu melhor dentro disso aqui que eu tenho. Se eu tenho esse sofá, esse lugar, vamos fazer aqui. Mas quem assistiu a entrevista e quem for assistir vai ver. Tem o pessoal chegando no balcão pra fazer o check-in e o Reinaldo conversando comigo aqui. O som meio... galera falando. Depois eu joguei uns plugins pra tirar um pouco o ruído ali. Fiz o que dava ali. Mas no final das contas, cara, até durante o papo eu falei pro Reinaldo, ele falou, não, vamos fazer. Fica tranquilo, vai dar tudo certo, vai ser maneiro. Porque eu falei, pô, desculpa, não tem um lugar melhor. Ele falou, não, vamos fazer e tal. E, cara, ali eu acho que foi a entrevista mais emblemática da vida do Reinaldo, na minha opinião. Não por eu ter feito, mas pelo que ele falou. Ele contou histórias ali sobre o Ferrugem, por exemplo, quando ele viu o Ferrugem pela primeira vez e viu que, pô, quanto ele cantava, e aí meio que apadrinhou ele ali, abriu o coração, mostrou essa esperança de se recuperar, que infelizmente a gente veio depois, enfim, ter a amarga surpresa de não ter concretizado
essa esperança dele. Mas Agora, enfim, por exemplo, pra galera que não é do sambas, porque daqui a pouco eu vou falar minha observação sobre essas coisas. Por que o Reinaldo é o príncipe do pagode? Fala pra galera, assim. cara, o Reinaldo... Por que ele é o que ele é, assim? Sim, o Reinaldo, ele tem um timbre de voz totalmente fora da curva, assim. A voz do Reinaldo é uma coisa que qualquer pessoa que tem sensibilidade musical, ou que não tem, quando ouvir, vai se emocionar, assim. E ele tem um primor, inclusive ele fala na entrevista, que ele sempre teve um primor na escolha de repertório. Então, o Reinaldo, além de ter uma voz linda, ele escolheu músicas emblemáticas, né? Retrato Cantado de um Amor, vários clássicos do samba. Então, passa muito por isso, pelo timbre de voz, escolha de repertório e pelo legado que ele deixou. Não é à toa que o projeto do Ferrugem chama Legado do Príncipe, né? Porque, de fato, ele deixou um legado pro samba extremamente imenso, assim, cara. E me preocupa um pouco, Cantarelli, porque ele, infelizmente, se foi numa época que a internet já existia, obviamente, não é à toa que eu gravei a entrevista, mas hoje é muito mais aquecido, né, o trabalho na internet. Então, muito mais coisas se perpetuam na internet. Talvez a maior parte da vida dele não foi com a internet, como é hoje. Isso aí, exato. Eu acredito que no futebol acontece isso. Vê Demais. se eu tô errado. Tipo, muito jogador que jogou muito, mas não tinha tanta imagem, não tem tanto registro, e agora um cara joga maneiro pra caramba. O cara acha que é o melhor da história. Exatamente. Pronto. A gente faz até questão de deixar a camisa do Gerson ali, porque assim, o Gerson é num período pré-internet, né? Exato. Então assim, a gente deixa ali pra mostrar, cara, tricampeão, só é penta, porque teve o tri. Isso aí. O tri é do Canhota, tá ali, entendeu? E essa hierarquia no samba é muito séria, assim. Então. O samba, ele tem muito disso, cara. Então, mas aí a minha observação que eu ia fazer é que o seu trabalho contribui muito pra isso. Quando a galera vem aqui, até da escola, escola de samba, que é outro rolê, mas assim, a gente tenta trazer. Porque a galera que acompanha, tipo assim, o Matheus, cara, acompanha conteúdo de pagode, aí ele sabe, porra. Por exemplo, eu fui saber quem era o Prateado, porque ele falou, não, mas como é que é e tal. Então, assim, o samba, eu acho, tem essa questão do preconceito, óbvio, né? Por ser o que é, por representar o que representa. E tem uma situação que eu acho que não é explicado pra fora, tá ligado? Então, assim, a galera que é músico de samba, todo mundo sabe, pô, o maluco é foda por causa disso. Ele faz isso diferente. Por isso que eu pedi pra tu falar, o outro cara, mano, por que a gente perguntei, foi do Arlindo Cruz, por exemplo. Perguntei pro Matheus no dia que o Arlindo faleceu. Explica pra galera, porque muitas vezes a galera, vê ali o Arlindo, mano. Esquenta e Não tal. esquenta, chega ali no Luciano Huck e tal, toca. Arlindo Cruz, beleza. Mas, o Arlindo Cruz é um monstro, né, cara? O cara fez um zilhão de músicas dele, de outros artistas, de pagode também, né? Tem uma história aqui do Arlindinho contando que ele consegue comprar uma casa na Barra, num bairro melhor, porque ele fez só um sapatinho, sim. né? Então eu acho que o samba, não sei se você concorda comigo, Total. não se explica tanto quem são os compositores, por que o cara é fera, não sei o que você acha Cara, disso. eu concordo plenamente contigo, e tem alguns motivos pra isso, na minha visão. Primeiro que quando o sambista vai na televisão, hoje em dia, graças a Deus, a gente não precisa, não é que não precisa, mas não é só a TV que é o veículo pro cara se comunicar, né? A abordagem era sempre muito rasa, né? O Simas até, que já veio aqui, um professor, escritor, enfim, ele fala uma coisa no meu podcast que eu acho incrível, assim, cara, em relação ao Zeca Pagodinho. Ele falou, cara, observação dele, né? Que ele sempre ficou muito pensativo com a forma que a mídia abordava as entrevistas com o Zeca Pagodinho. E eu concordei plenamente, eu vou até parafrasear ele aqui, que sempre eram abordagens muito rasas, né? E o Zeca Pagodinho é muito mais do que, de repente, a grande massa acha dele, que já é incrível, todo mundo é fã dele, obviamente. Mas ele é muito mais que isso, um compositor absurdo. Aí que tá. É um cara com uma generosidade musical absurda. O Zeca, ele diminui a produção de composições para abrir espaço para os compositores, cara. Ele fala no meu podcast isso, que ele
já estava ganhando dinheiro como cantor. É porque você ganha também dinheiro com composição. E antes muito mais, porque antes como é que funcionava? Você entrava no disco do Zeca, a gravadora fazia uma previsão de quantos discos seriam vendidos e já te adiantava esse dinheiro. Então você comprava uma casa com a música que entrava no CD do Zeca, pô, pra você ter ideia. Então assim, mudava a vida do cara. Então o Zeca viu o seguinte, cara, eu tenho vários amigos aqui, super compositores, que estão precisando, e eu componho, mas canto, já tô ganhando dinheiro com... Isso eu tô passando, que eu acredito que passou na cabeça dele, né? E aí ele diminuiu a produção de composições, né? O ato de compor para outras pessoas entrarem no disco Pra virar dele. um holofote para outros compositores. No disco recente do Zeca Pagodinho entra 1, 2 no máximo, músicas dele. Sim, exato. Não, e exato. você falou de audiovisual, pô, o Quintal do Zeca, né, por exemplo. Aí o Quintal do Zeca eu acho... Horrível. Dá visibilidade pros caras, né? E era um audiovisual exatamente antes do audiovisual Exato. virar o que virou. Mas ali tem vários compositores que os caras cantam as músicas que eles fizeram. Pô, e dá visibilidade pros caras cantarem ali, né? Eu não E tenho não só ideia que o aquele Zé momento. Roberto é o Zé Roberto, sabe? Ideia. Sabe? Por exemplo, fala aí, Zé Roberto, música que ele fez. O do Reinaldo. O maior sucesso do Reinaldo é do Zé Roberto, que é o Retrato Cantado. O maior sucesso do Amigo Neto é do Zé Roberto também, que é o Conselho. Então, Exato. assim, Conselho? Conselho. É do Conselho. Zé Roberto. Aí, Zé Roberto. Cara, e é incrível, né? Porque... talvez a música que eu mais gosto de samba. E aí você imagina assim, o Adilson cara que Bispo, Zé escreveu Conselho, eu acho que a grande maioria pensa, não, esse cara tá com a vida resolvida, né? Só que esse cara trabalhou em outros empregos a vida todinha. Ou seja, não resolveu a vida dele fazer o maior samba, um dos maiores sambas da história. A gente conversou isso com ele também. Então, voltando à questão, né? Pô, por que o samba, de repente, não consegue comunicar tanto os grandes feitos desses caras? Talvez, cara, talvez por falta de espaço na mídia, por essa abordagem mais rasa, né, em algumas entrevistas, né? Que eu também não julgo, porque TV tem outra pegada, né? Por isso que o podcast cresceu tanto, porque aqui a gente tem tempo pra falar, pra aprofundar. E aí eu acredito que o trabalho que a gente faz de podcast, de produção de conteúdo na internet, ele tem um papel importante nisso, né? De comunicar pra quem não é de dentro do segmento, entender a grandiosidade de um Prateado, a grandiosidade de um Zé Roberto, enfim, de vários grandes nomes. Delcio Luiz, cara. Isso, sabe quem tá passando por isso, cara? Em relação a essa falta, não de visibilidade, mas de reconhecimento de fato do tamanho que é o projeto, é a Tardezinha. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!